E aí galera, Wesley de novo aqui, dando continuidade aí a séries de vídeos sobre gerência de projeto. A gente vai estar falando sobre o gerenciamento do cronograma agora, mais precisamente sobre esses dois processos, o definir as atividades e o sequenciar as atividades. O Oswaldo já deu uma aula para vocês, o que eu vou estar dando só um reforço, reforçando alguns conceitos que podem ter ficado um pouco difíceis de entender na aula. Então vamos começar aqui com definir as atividades. O que seria o processo de definir as atividades? Consiste em identificar e documentar as ações que serão feitas para produzir as entregas do projeto. Muito bem, então, dentro das entregas do projeto, a gente vai ter ali uma lista de ações, ou no caso tarefas, que vão ser o principal ponto para definir como vai ser produzido essas entregas. Mas como é que a gente vai identificar essas ações e o que seriam essas entregas? Para isso a gente precisa de um insumo lá do escopo, né? da área de gerenciamento do escopo, que é a EAP. A EAP é a estrutura analítica do projeto. A EAP ela vai estar subdividida no projeto, nas fases e em agrupamentos. Esses agrupamentos eles vão conter o pacote de trabalho que são as mini parcelas desse agrupamento, que é o que a gente vai trabalhar. Então a gente vai pegar esses pacotes de trabalho e vai decompor eles em pedaços menores, que essas sim seriam as tarefas do cronograma. Muito bem, mas como é que a gente faz essa decomposição? Como é que a gente trabalha com esses pacotes de trabalho? A gente tem um exemplo aqui, onde a gente tem um agrupamento aqui de aquisições, e aqui a gente tem esse pacote de trabalho. A gente tem aqui o pacote de trabalho de compra dos materiais, e a gente pode decompor essa compra dos materiais em atividades menores. Então vamos aqui, ó. As atividades da compra dos materiais. A gente tem definir material, cotar o material, comprar o material e estocar o material. Essas são as atividades que são oriundas desse pacote de trabalho que vão estar lá dentro do cronograma. Aqui no agrupamento de reforma, a gente tem aqui o pacote de trabalho pintura. As atividades que podem ser geradas a partir dessa pintura é lixar a parede, passar a primeira demão de tinta, passar a segunda demão de tinta e passar a terceira demão de tinta. Muito bem, mas com essas atividades a gente consegue fazer um esboço do cronograma, um esboço gráfico do cronograma ali, mas não consegue fazer ele completo. Por quê? Ainda faltam alguns pontos que precisam ser colocados dentro do cronograma para ele estar completo. Um deles são os marcos do projeto. O que seriam os marcos do projeto? Os marcos do projeto seriam ali os pontos cruciais dentro do cronograma, ou seja, são aqueles pontos que vão definir ali quais são os pontos principais que vão tá ali moldando todo o cronograma, tá ali baseando todo o cronograma naqueles pontos. A gente tem vários tipos de marcos de projeto. Temos os marcos executivos, que são ali os empregados para submeter propostas, né? A aprovação ali do corpo diretivo, né? Que é o corpo principal do projeto. Os marcos financeiros, que ali eles vão objetivar mapear os momentos em que vai ter que haver uma interferência financeira ali na atribuição dos investimentos. E o que a gente mais usa, que é os marcos-chave, que evidenciam as etapas de alto impacto do projeto, que são as partes mais importantes que vão ali guiar como é que o projeto está se saindo, né? Além dos marcos do projeto, a gente tem outra coisa chamada restrições. O que são essas restrições? Restrições são coisas impostas às tarefas. Então, cada tarefa feita dentro dessa decomposição, ela vai ter pelo menos algumas dessas restrições, ou uma delas, ou algumas delas. Eu vou citar aqui duas dessas restrições, são muitas. Ó. Tem aqui o mais breve possível, o mais tarde possível, deve iniciar em, deve terminar em. Eu vou citar essas duas aqui, não começar antes de e não começar mais tarde do que é para dar um exemplo para não estender muito. Então vamos aqui. Ó. Não começar antes de. Eu tenho um exemplo de uma atividade. Então, a restrição não começar antes de, ela é feita para dizer o seguinte. A tarefa nunca será agendada com data de início anterior a essa data proposta aqui. Ó. E a gente tem uma data, 25 de nove de 2019, às 8 horas da manhã. Então, a tarefa nunca será agendada com data de início anterior a essa. Ou seja, toda atividade que será agendada depois, ela é válida. Mas antes de 25, não. Ou seja, dando um exemplo aqui. Você comprou um material que chega no dia 25 do 9. Então, a tarefa só pode começar nesse dia ou depois. Você não pode começar a tarefa, por exemplo, dia 24 do 9. Você não pode começar essa atividade dia 24 do 9.
Por quê? Porque ela está dizendo aqui que ela especificamente tem que começar ou dia 25/9 às 8 horas ou depois disso. Antes disso não pode. Muito bem. Vamos para a próxima restrição então. A gente tem aqui não começar mais tarde do que. A restrição não começar mais tarde do que, ela fala, a tarefa nunca será agendada com data de início posterior a 25/9. Porém, datas anteriores a essas são permitidas para o agendamento de início da tarefa. Então, é exatamente o oposto da outra. Você não pode começar isso aqui depois de 25/9, mas antes ou até 25/9 é possível. Então, dia 24 ali seria possível. Opa. Exemplo, por contrato você deve iniciar a tarefa no máximo até dia 25/9, caso contrário pagará uma multa. Ou seja, você tem ali até a data 25 para começar essa tarefa, depois você não pode, beleza? É importante frisar aqui que a data é muito importante nessas restrições. A restrição ela sempre vem acompanhada de uma data e possivelmente desse horário também, que é o horário onde vai acontecer aquela atividade. Então vocês têm que se ligar nisso aqui, ok? Beleza, depois disso a gente tem os atributos gerais da atividade, então a gente vai ter um identificador da atividade, a gente vai ter a descrição dela, os recursos que podem tanto ser materiais como os equipamentos e pessoas também como recursos humanos, né? As pessoas que estão envolvidas naquela atividade. A gente vai ter atividades predecessoras e sucessoras, isso aqui vai servir para a gente sequenciar as atividades mais tarde, a data de término e início, no caso a duração, então a atividade vai durar 3 dias com início numa data, término em outra. E o responsável pela execução, que é a pessoa que está lá à frente daquela atividade. Beleza, vamos aqui para um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de umas tarefas. Ó. A gente tem a tarefa definição do escopo do evento, definição da duração, definição do orçamento, definição do local, certo? Isso aqui são tudo tarefas e aqui tem a duração das tarefas. Ó. Aqui a gente pode ver que ela está fazendo tipo como se fosse um pacote de trabalho, reunião kick-off, que contém essas atividades aqui, ó, que estão meio espaçadas. E essa aqui não fazem parte dessa aqui. Ó. Essa aqui são outras coisas. A gente tem a duração, ó, 53 dias, 2 dias, 67 dias, 2 dias, 4 dias. Início na quinta, no dia 6 de 6 de 11. Término na terça, 25/10. Predecessora, atividade 3. Ó. Essa predecessora aqui é o index dessa atividade aqui. Ó. Então a gente tem esse 3 aqui. Ó. Quer dizer que a atividade 4 ela tem como predecessora a atividade 3. Ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Ó. E o nome dos recursos. Lucas Salles, Lucas de Salles, Lucas Zucchini, né? Esses aqui são os nomes das pessoas que vão participar daquele processo. Como eu disse, os recursos podem ser tanto equipamentos quanto recursos humanos, pessoas no caso. Beleza? A duração ela tá assim porque provavelmente eles não colocaram a hora aqui, né? A hora do início e do término da atividade. Então eles meio que fizeram isso com um cálculo matemático, alguma coisa do tipo. Mas se vocês quiserem colocar dias fechados, é só colocar a hora aqui, ó, junto com as datas, né? Beleza. A gente já então definiu as atividades. O que é que falta então? Vamos sequenciar essas atividades. A gente tem as atividades definidas, agora a gente precisa sequenciar elas. Muito bem. Então, o que seria a sequenciação dessas atividades? É o processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto. Então, a gente vai definir ali como é que elas vão estar se relacionando. Uma atividade é predecessora, sucessora a outra, ela tem alguma dependência, alguma coisa do tipo. E a gente vai entrar justamente nesse ponto, as dependências entre tarefas. Por padrão, existem 4 dependências, que são os tipos de dependência mais famosos. São os FS, os Finish to Start, o Start to Start, que é o SS, o Finish to Finish, que é o FF, eu acho que esses 3 aqui vocês viram em aula, e o SF, que é o Start to Finish. Eu vou citar o Start to Finish, que eu acho que foi o único que vocês não viram, né? O Start to Finish é o menos usado, mas é o mais complexo de ser entendido. Como é que funciona? O Start to Finish, a atividade predecessora, que é a atividade lá que vai estar antes, só pode terminar se a sucessora começar. Então vamos aqui um exemplo básico. Por exemplo, o primeiro turno da guarda de segurança, digamos que você tem turnos em guarda de segurança de um banco. O primeiro turno da guarda de segurança, que é a predecessora, não pode terminar até que o segundo turno da guarda de segurança, no caso o turno da tarde, por exemplo, aqui é o segundo turno é o turno da tarde, o primeiro turno é o turno da manhã. Então o segundo turno da segurança começa. Ele não pode terminar até que esse turno da tarde comece. Por quê? Porque senão você teria um gap, um espaço ali vazio,
onde não teria nenhum guarda de segurança ali para fazer a guarda daquele banco. Então é necessário que para essa atividade terminar, essa que comece. Não pode ter esse gap, esse intervalo aí. Beleza. A gente tem esses 4 tipos de dependência. E a gente tem uma coisa chamada também lead e lag time, que eu acho que vocês conhecem como antecipação e espera, né? Antecipação e espera nada mais é do que um tempo que você vai ter entre as atividades ali. E esse tempo pode ser tanto um tempo de antecipação, ou seja, ela pode acontecer antes do tempo previsto, ou um lag time, que é um tempo de espera, ou seja, um pouco depois do que você tinha previsto. Então, o tempo de antecipação é a antecipação do início de uma atividade sucessora. Por exemplo, para agilizar a reforma da casa, um dia antes de finalizar a preparação das paredes, iremos iniciar a primeira demão de tinta, pois mais de 50% das paredes já estarão prontas para a primeira demão. Ou seja, a atividade 1 ela teve um lead time de um dia em relação à atividade predecessora, que era finalizar a preparação das paredes. Então ela começou um dia antes do que deveria começar. Já o lag time é o contrário. Tempo de espera é a postergação do início da atividade sucessora. Então, por exemplo, para iniciar a segunda demão, é necessário esperar 4 horas depois da primeira demão. A atividade da segunda demão tem um lag time de 4 horas, ou seja, você vai ter que esperar 4 horas depois do final da atividade de primeira demão para iniciar a segunda demão. Esse é o lag time, ela tem um lag time, um tempo de espera de 4 horas, em relação àquela atividade lá, a primeira demão, né? Beleza, a gente tem tudo isso dito e a gente tem que definir então um cronograma um diagrama de rede de cronograma, que é aquele que vocês viram no final da aula, eu acho. Beleza, então a gente tem aqui um feito com Project Libre, é uma ferramenta de gerenciamento de projeto, open source, vocês podem usar se vocês quiserem. A gente tem aqui um vislumbre geral básico do que seria um projeto. Então a gente tem aqui é o pacote de trabalho, a gente tem aqui as tarefas, os tasks, design, development, document, tudo com duração, data e finalização. Aqui são as dependências, as ligações de dependências. Você pode ver que aqui tem ligação de finish to start, finish to start. E aqui seria o marco, né? O marco do projeto, o rollout. Isso aqui. Perceba que o marco ele tem duração 0 dias, então ele aqui é só realmente para dizer quando aquele ponto acontece. Beleza? Bem, eu acho que é isso, galera. Eu acho que eu falei tudo que eu devia ter para vocês. Eu não explanei tudo, até porque vocês já viram esse conteúdo. Eu quis só dar uma ideia para vocês com alguns exemplos e tudo mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. E obrigado.